presidente Lula tem sido pressionado constantemente para que indique uma mulher para a vaga da presidente do Supremo Tribunal Federal, a Rosa Weber, que vai se aposentar em outubro. O chefe do executivo, inclusive, pediu a aliados e auxiliares dicas de quem poderia indicar. Mas atualmente o presidente Lula tem os nomes do ministro-chefe da Advocacia Geral da União, o Jorge Messias, e do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, como as principais opções. Segundo o jornal Estadão, o que se sabe no Planalto é que o petista pretende indicar ao Supremo alguém com quem possa ter a liberdade de trocar ideias. Delegado Palumbo, será que o presidente Lula está preocupado em saber se o ministro vota para descriminalizar drogas, se o ministro vai votar para demarcar ou não terra indígena, se ele vai atender aos interesses da militância ou ele está preocupado mais consigo mesmo? Qual que é a ideia do presidente? Eu tenho certeza absoluta que ele está preocupado com ele mesmo. Ele está pouco se lixando aí se o Supremo vai descriminalizar as drogas, o marco temporal. Isso aí são pautas que para ele, eu creio que não interessa muito. Agora, é lógico que ele vai indicar alguém que possa ser um aliado lá na frente, porque ele sofreu com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Aliás, foi parar, inclusive, na cadeia, depois saiu. Então, para ele, é um jogo de xadrez ali. Ele não pode errar, ele tem que colocar na cabeça dele. Estou pensando aqui como Luiz Inácio. Na cabeça dele, precisa colocar alguém que seja, literalmente, um aliado. E que se dane se ele vai votar a favor disso ou daquilo, desde que não prejudique o próprio presidente da República. Ô, Negão, a gente precisa se lembrar que o ex-presidente Bolsonaro falava algo muito parecido também. Ele queria indicar alguém para o STF com quem ele pudesse tomar tubaína e comer pastel, alguma coisa assim. Terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélico, exato. Fez as indicações do André Mendonça e do Cássio Nunes Marques. E agora o que pode se esperar? Você está na tubaína também? Você engana a idade, hein? Tubaína. Tubaína até hoje é bom. Tubaína, deixa eu só falar aqui, Capês. Eu tomo tubaína funada, que é lá de Presidente Prudente, onde eu estudei. Onde tem o Guaraná do Indião também lá. Pois é. Aí, ó. E aí, será que o presidente Lula vai tomar tubaína? Aí ele não toma tubaína, toma outras coisas. Eu fui até dar uma conferida aqui, né? E no Bruno Dantas e no Jorge Messias, porque eu pensei que esse Jorge Messias fosse o ministro que está na... Advogado-Geral da União. Então, os dois são brancos. Acabei de reparar nisso daqui, os dois são brancos. Os dois, aparentemente aqui, são homens também, né? São homens. Talvez hétero, cis, não é assim que o pessoal de esquerda gosta de falar, né? Hétero, cis, provavelmente aqui 2 pais de família, entendeu? E aí? Tem alguma coisa errada, porque a militância, quando indicaram Cristiano Zanin, a militância falou, não, agora eu não vou cobrar, porque o presidente tem que fazer, e agora e tal, mas ele tem mais uma... Mas na próxima ele vai pedir uma mulher negra, ou talvez indígena, ou talvez isso e aquilo. Quem poderia imaginar que aquilo que se foi prometido não será cumprido, né? Como se a gente já não tivesse passado 8 anos com o presidente Lula. Eu sou da máxima do seguinte: se eu vou pegar um avião, eu quero que o piloto entenda muito do que está fazendo. Eu não ligo se ele é branco, eu não ligo se ele é homossexual, eu não ligo se ele é hétero, eu não ligo se é uma mulher. O que eu ligo é que ele tenha que subir com esse avião, descer esse avião e eu nem sinta que voei. Para mim, esse é o bom piloto. A mesma coisa é para o STF. Recentemente eu tive a oportunidade de bater um papo com o Fernando Capês, ele participou do meu podcast. Eu lembro que a gente conversou sobre isso, né, Capês? Verdade. Eu falei assim, cara, o STF é ali o topo da montanha. Ali tem que estar os camaradas que a gente olha. Que eu, que não sou advogado, eu tenho que olhar e falar, cara, é ali estão os campeões, são os nossos campeões. E nessa hora você não pode indicar alguém para um cargo tão importante que vai ficar tantos anos, que não depende... Essa pessoa que vai entrar, ela vai ver entrar, sair, presidente, depois entrar de novo, depois sair, e ela está tranquilaça no posto dela. Essa pessoa está guardando a Constituição. É um cargo muito importante, então esse cargo não pode ser levado numa discussãozinha idiota de se ele é homem, se ele é mulher, se ele é hétero, se ele é gordo, se ele é magro, se ele é baixo, se ele é alto. Tem que ser alguém que entenda muito do que está fazendo e com certeza não pode ser alguém que tenha alguma espécie de... Não, gratidão talvez, mas assim que põe a toga eu acho que essa gratidão tem que acabar. Mas... não pode ter essa coisinha do com quem eu possa conversar ou com quem eu não possa conversar. Mesmo porque, a partir do momento que colocou a toga, essa pessoa está ali independente. Diga-se de passagem, Cristiano Zanin.
É só ver as últimas decisões do Cristiano Zanin, elas vão totalmente contra ao que a própria militância anti-horária, a própria militância de esquerda prega. Alguns dizem até agora que ele é praticamente um bolsonarista, porque é assim agora. É 8 ou 80 o jogo, se você né? mudar a sua opinião, você virou bolsominion. O jogo é 8 ou 80, né? Eu espero que o presidente Lula, mas não acredito muito, que ele use esses critérios que eu falei. Pegue alguém ali que entenda muito bem o que está fazendo, entendeu? E que seja um campeão. É isso? Ou eu tô maluco, Capês? Não é essa a ideia? Não, a gente não tá maluco, não. A questão é a seguinte: se o Supremo Tribunal Federal fosse como, por exemplo, a Suprema Corte norte-americana, que é uma corte constitucional, a qual chegam as questões mais relevantes e exclusivamente de perfil de resguardo da Constituição Federal. Aí o seu raciocínio seria perfeito. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal tem se transformado numa corte, praticamente uma vara criminal. É uma corte de competência ordinária criminal. E essa corte de competência ordinária criminal está julgando fatos, decreta prisão de pessoas, acompanha investigação. Então, é claro, o presidente da República, quando vai nomear alguém que, a partir do momento seguinte que assinou o livro de posse, é vitalício e não precisa prestar contas mais a ninguém, ele precisa necessariamente, dentro do raciocínio político, procurar alguém em que ele tenha uma certa caminhada, que ele tenha uma confiança, que ele tenha uma certa uma cumplicidade no sentido de intimidade, de ideias. E isso é fundamental. Se nós olharmos para o passado, as experiências com o Mensalão, depois na Lava Jato, foram experiências que, claro, marcaram o presidente. E ele vai ser pragmático nessa escolha. Ele não vai fazer cota racial, cota de sexo, cota de gênero, cota de preferência sexual. Ele vai olhar aqueles com os quais ele tem uma maior intimidade, como ele fez no caso do Zanin. No caso do Zanin, eu repito, eu já falava antes da nomeação, será um bom ministro, porque ele é criminalista, ele é garantista e ele é focado no processo, e ele é discreto. Tem todas as características para ser um bom ministro. Eu espero que o presidente Lula procure alguém, claro, dentro dos critérios de confiança que deve norteá-lo, mas alguém com perfil garantista e que tenha conhecimento de direito penal para garantir, para proteger a população com as garantias constitucionais e com o devido processo legal. Vamos só lembrar aqui, encerrando, meu querido Nelson Kobayashi, que no caso do juízo de garantias, que é fundamental, o que é o juiz de garantias? Tem um artigo meu, inclusive, no Conjur, a respeito. O juiz que preside a investigação, o juiz que decreta a prisão preventiva, a prisão temporária, a medida de busca e apreensão, ele fica impedido sequer de receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Por quê? Porque como ele presidiu e acompanhou toda a investigação, por mais que ele queira se desvencilhar, psicologicamente ele está comprometido com o sucesso daquela acusação. Imagine alguém, um juiz, que mantém preso preventivamente durante todo o processo e depois fica na dúvida se absolve ou não. Imagine a pressão psicológica de ter que admitir que prendeu a pessoa errada. Então, esse juiz de garantias, que é tão importante, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, só vale para a primeira instância. E que teve participação. Não vale para tribunais de competência originária. Não tem essa garantia lá. Então você imagina a preocupação realmente de quem vai escolher o ministro. E tem uma coisa, Capês, eu me lembro na época, a crítica gigantesca sobre a indicação do Cristiano Zanin para o STF, havia o argumento de que feria o princípio da impessoalidade. Eu, então, quanto você, inclusive juntos aqui, a gente defendeu a indicação dele pela história dele no direito. Excelente advogado e que nunca foi um militante político. Ele sempre esteve presente na esfera do direito e agora as decisões dele técnicas no STF têm demonstrado isso, que ele não é militante, ele é comprometido com o direito antes de qualquer coisa. E aí eu queria saber, doutor Emerson Tawil, sobre esses nomes que estão sendo ventilados. O nome do Bruno Dantas, que é do Tribunal de Contas da União,
o nome do advogado-geral da União, o Jorge Messias, e alguns outros nomes que estão correndo por fora e também com menos força, mas que estão o tempo todo sendo citados, como, por exemplo, o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que também é alguém da área do direito, foi inclusive conselheiro federal da OAB, e do ministro da Justiça, o Flávio Dino, que foi inclusive juiz de direito antes de entrar para a política. Eu vejo, antes de passar, já alguns nomes aí que têm compromisso com o direito, outros são mais comprometidos com a política. Quero saber a sua opinião sobre esses nomes que estão sendo cotados para o STF, curiosamente todos homens. Como o Alenegão falou, foge toda a regra do que foi dito na campanha. Jorge Messias tem todas as qualidades ali, técnicas e jurídicas, para assumir o cargo. Mas como o Capês mesmo disse, vou surfar nessa onda, e também na do Negão, o que diz? O período em que esse ministro vai ali perpetuar naquele cargo até os 75 anos de idade, que é quando ele sai na expulsória. Jorge Messias, por exemplo, tem 43 anos de idade, ou seja, ele tem ali as condições de permanecer 32 anos nesse mandato, nesse cargo. E isso compromete, são 8 mandatos de presidente da República, ou seja, nós temos a ocasião ali, a oportunidade de ele passar por 8 presidentes. Já o Bruno Dantas tem 45 anos, então 30 anos aí para permanecer no cargo. Esse período aí eu acho totalmente exagerado, porque você cria alguns vícios ali, eu não acho muito saudável isso para a Corte Suprema. E como o Fernando também narrou, eu acho que a figura do ministro deve ser, sem dúvida alguma, a preponderante tem que ser discreto. Esse ativismo político que a Suprema Corte assumiu de um tempo para cá tem trazido problemas nefastos, inclusive contagiando a linha de raciocínio do judiciário. Hoje nós temos decisões das mais inusitadas possíveis e imagináveis. É como se nós tivéssemos uma Constituição e as normas e regras e cada juiz julga conforme o seu entendimento, a sua própria vontade. Hoje não existe, nós conversávamos aqui agora há pouco, não existe uma regra básica para que o magistrado tenha que obedecer. Praticamente é aquilo que ele deseja, é aquilo que é imposto numa sentença ou até mesmo num recurso. Dada aí o exemplo da Suprema Corte. Quem pode mais, obviamente, contagia quem pode menos. E isso é muito ruim. Os nomes são técnicos, mas, sobretudo, eu rogo para que quem ocupa esse cargo tenha a disciplina, a cautela e a responsabilidade de saber que aquele cargo é um cargo de extrema importância e não pode se curvar diante da opinião política, mas tem que ser meramente técnica, de qualidade e livre de qualquer contágio político.